BCG. Então, essas são as possíveis interpretações da prova tuberculínica, tá? Então, todos os indivíduos infectados pelo HIV, eles devem ser submetidos à realização da prova tuberculínica, certo? Inicialmente, eles que são considerados não reatores, eles deverão ter a repetição da prova, tá? E após a melhora clínica com o uso de antirretrovirais, certo? Aqui é só a definição do caso. Então, a gente considera um caso confirmado a partir do critério clínico laboratorial tuberculose pulmonar bacilífera positiva. Então, eu preciso ter 2 baciloscopias indiretas positivas, uma baciloscopia direta positiva e uma cultura positiva, como nós já vimos, tá? Uma baciloscopia positiva e uma imagem de raio-x sugestiva também, certo? Tuberculose pulmonar escarro negativo. As 2 baciloscopias devem ser negativas. A imagem radiológica ela poderá ser sugestiva, mas o achado clínico e os outros exames eles devem ser realizados e o médico vai fazer uma avaliação, certo? Em relação ao tratamento, tá? A gente tem uma mudança em relação à quantidade de comprimidos relacionado ao peso, tá? Mas continua o esquema básico, as 4 medicações: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. Antes, o paciente tomava 1 comprimido de rifampicina, 1 comprimido de isoniazida, 4 comprimidos de pirazinamida e 3 comprimidos de ethambutol. Então, só aqui eram 4, 5, 6, 7, 8, 9 comprimidos. Eram muitos comprimidos grandes, isso acabava dificultando a adesão ao tratamento. Hoje, o Ministério da Saúde, ele fez a junção de todas as medicações do esquema básico e ele colocou em um único comprimido, tá? E aí, esse paciente vai tomar a quantidade de comprimidos de acordo com o peso, certo? Então, o esquema de tratamento para tuberculose. A gente tem aqui em relação ao manejo. O que acontece? Se esse paciente é caso novo, ou ele é retratamento, que são os casos de recidiva, que seria esse retratamento ou recidiva? É o paciente que após a cura, ele já teve tuberculose, evoluiu para cura e volta de novo a ter tuberculose. Ou então, ele começou o tratamento, fez 2 meses, parou, aí ele melhorou um pouquinho, parou, né? Depois ele volta de novo, tá? Então, é regresso após abandono. Nesses casos, a gente vai utilizar o esquema básico tanto para adultos quanto para crianças e o manejo vai ser na atenção primária. Se o paciente tem tuberculose meningoencefálica ou osteoarticular, ele vai fazer o tratamento com esquema básico para TB meningoencefálica e osteoarticular, mas o tratamento ele vai ser no hospital e depois na atenção secundária. Se esse paciente tem toxicidade ou intolerância ou impedimento ao uso de medicações do esquema básico, tá? Ele vai fazer uma avaliação de falência terapêutica e o tratamento dele vai ser um tratamento especial e realizado na referência secundária. Se esse paciente evoluiu para uma falência terapêutica por resistência comprovada à rifampicina, seja a rifampicina ou a outra medicação do esquema que ele já estava fazendo, o esquema dele também é um esquema especial e o tratamento, o manejo dele vai ser na referência terciária, tá? Então, aqui, o esquema básico para tuberculose em adultos e adolescentes maiores, de 10 anos. Como é que vai funcionar? Ele vai ser dividido em 2 fases, fase intensiva e fase de manutenção. A fase intensiva ela vai ter duração de 2 meses e o tratamento vai ser com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol, nessas miligramas aqui na ordem. Os comprimidos eles vão ser em doses fixas de acordo com o peso do paciente. Então, se ele tem de 20 a 35 pesos, 2 comprimidos uma vez ao dia. De 36 a 50 quilos, 3 comprimidos. De 51 a 70 quilos, 4 comprimidos. E se ele tem acima de 70 quilos, essa é a mudança
ele vai fazer uso de 5 comprimidos. No esquema antigo, que a gente viu lá na nossa aula de tuberculose em saúde da família, se eu não estou enganada, a gente só tinha aqui até 4 comprimidos. Que era o paciente, a partir de 51 quilos, ele fazia uso de 4 comprimidos. Agora, eu tenho os pacientes acima de 40 quilos, de 70 quilos, eles vão fazer uso de 5 comprimidos uma vez ao dia. Então, é muito importante que esse paciente ele seja pesado todas as consultas. Então, ele chegou na consulta hoje para ti, ele tem que ser pesado, porque o quantitativo de comprimidos que tu vai dispensar para ele por dia vai ser de acordo com o peso. E aí ele vai fazer esse uso de comprimidos durante um mês. Mês que vem ele volta para o segundo mês da fase intensiva. Se o peso dele aumentou ou diminuiu, tu vai mudar a dosagem de comprimidos, certo? Passaram-se 2 meses, ele inicia a fase de manutenção, que vai durar 4 meses. Na fase de manutenção, ele só vai fazer uso da rifampicina e da isoniazida nessas miligramas aqui, certo? Também os comprimidos vão ser em doses fixas de acordo com o peso. Então, se ele pesa de 20 a 35 quilos, ele pode tomar um comprimido de 300 ou de 150 miligramas, ou então ele vai tomar 2 comprimidos na dosagem de 150 para 75 miligramas. 150 miligramas de rifampicina e 75 miligramas de isoniazida. Então, tu vai ter que observar qual a miligrama dos comprimidos que tu tem disponível na tua farmácia. E aí tu vai dizer se ele vai tomar 1 ou 2. Se ele pesa de 36 a 50 quilos, ele pode tomar um comprimido, se for nessa miligrama, mais um comprimido dessa miligrama de 150 a 75 miligramas, ou 3 comprimidos de 150 miligramas de rifampicina e 75 miligramas de isoniazida. Se ele pesa entre 50 e 70 quilos, ele pode tomar 2 comprimidos, se for de 300 e 150 miligramas, ou 4 comprimidos se a dosagem for menor. Se ele pesa acima de 70 quilos, ele poderá tomar 2 comprimidos nessa dosagem, mais um comprimido nessa dosagem, ou então ele vai tomar 5 comprimidos nesta dosagem aqui, 150 por 75 miligramas, tá? Então, na fase de manutenção, a quantidade de comprimidos ela vai ser de acordo com a miligrama dos comprimidos que a gente tem disponível na atenção básica, tá? Na fase intensiva, independe, tem a miligrama específica aqui e eu vou ter a quantidade de comprimidos fechado. Se tu observar aqui, ó, as miligramas são diferentes aqui. Então, eu tenho comprimidos fechado, porque tem que ser nessa dosagem aqui, na fase intensiva. Na fase de manutenção, eu vou ter a variação de miligramas. E dependendo dessa variação, eu vou ter a mudança no quantitativo de comprimidos, certo? Mas o ideal é que seja adotado a apresentação de comprimido de 300 e de 150 miligramas. Ah, mas não tem, só tem o de 150 e de 75. A gente vai aumentar o quantitativo de comprimidos, mas assim que chegar, que vier a solicitação, a gente faz a solicitação, e assim que chegar comprimidos na apresentação de 300 e 150 miligramas, a gente muda o esquema, tá? O esquema básico para TB meningocefálica e osteoarticular. Mesma coisa, vai ser de acordo com o peso, e eu tenho a mudança aqui ó, em relação ao tempo de tratamento. A fase de intensiva continua sendo 2 meses, mas a fase de manutenção vai ser 10 meses. Então, esse tratamento vai durar por 1 ano. Diferente lá do esquema básico para TB pulmonar, tá? Em que durava somente 6 meses. Tá? As medicações continuam sendo rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, nas apresentações de 150 mg, 75, 400 e 275 mg, tá? As doses também vão ser de acordo com o peso do paciente e vão variar de 2 a 5 comprimidos. A parte mais enjoadinha ó, é na fase de manutenção, porque eu vou ter apresentações de diferentes miligramas.
Mas tu lembra que o ideal é que seja a apresentação de 300 mg de rifampicina e 150 mg de isoniazida. Se eu tenho essa apresentação, paciente de 20 a 35 quilos toma 1 comprimido por dia, mas se eu não tenho, ele vai ter que tomar 2 comprimidos na apresentação de 150 por 75, tá? Se ele tem de 36 a 50 quilos, ele toma 1 comprimido na apresentação de 300 por 150, mais um comprimido de 150 por 75 miligramas para completar a dose específica. Se eu não tenho nessa apresentação, então ele vai ter que tomar 3 comprimidos de 150 miligramas por 75 miligramas, que é para dar aqui, ó, a dose correta, certo? 51 quilos a 70 quilos, mesma coisa. 2 comprimidos se a apresentação for nas doses maiores ou 4 comprimidos se a apresentação for em doses menores. Lembra que na fase de manutenção a dose é maior e o tempo também é maior. Esquema básico para crianças menores de 10 anos. Continua tendo a variação do peso, tá? Só que aqui os fármacos eles vão ser diferentes. Para as crianças, eu não tenho a presença do etambutol na fase intensiva. A fase intensiva dura 2 meses, as medicações vão ser rifampicina, isoniazida e pirazinamida. A ausência do etambutol. A quantidade de comprimidos, tá? Na verdade, o comprimido ele vai ser de acordo com o peso do paciente. Então, vai ser miligramas por quilo dia, tá? Então, se ele tem até 20 quilos, ele vai ter que tomar 15 miligramas, tá? Se ele tem maior de 21 a 25 quilos, vai ser 300 miligramas por dia, tá? Aí eu vou precisar verificar apresentações específicas nessas apresentações até totalizar o quantitativo de miligramas, certo? A fase de manutenção vai durar 4 meses e vai ser só o uso da rifampicina com a isoniazida. E também vai ser de acordo com o peso, mais por miligrama dia. Esquema de TB meningocefálica para crianças menores de 10 anos. São 2 fases de tratamento, fase intensiva 2 meses e fase de manutenção 10 meses. Então, são 12 meses aqui. Continua as mesmas medicações, tá? Fase intensiva, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Quantidade de miligrama dia de acordo com o peso, tá? E a fase de manutenção, rifampicina e isoniazida também com a miligrama de acordo com o peso, certo? Em relação às atribuições do enfermeiro. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar os sintomas sintomático respiratório, realizar os procedimentos específicos, tá? De acordo com o nosso exercício profissional, convocar os contatos desses pacientes para as consultas de enfermagem, para a consulta médica, para fazer avaliação, se for necessário fazer os exames neles também, fazer a orientação da coleta de escarro, agendar as consultas extras e fazer acompanhamento desse paciente. Porque o que acontece? Quando eu tenho notificação de pacientes com TB com tuberculose, seja pulmonar ou extrapulmonar, mas basicamente a pulmonar, a gente precisa fazer acompanhamento dele mensal. E a gente precisa informar para o sistema como é que esse paciente está evoluindo. Se ele está fazendo o tratamento certinho, até o momento que eu vou dar baixa no sistema porque ele recebeu alta. Se esse paciente some do tratamento, você vai ser cobrado pela vigilância do município, tá? Porque ele vai dizer, olha, Elaine, cadê esses pacientes? Tu notificaste eles com tuberculose, mas tu não me deste mais nenhuma informação deles. Eu não posso dizer simplesmente que eu não sei, porque é minha responsabilidade convocar esses doentes faltosos para consulta, ir atrás dos pacientes que abandonaram o tratamento, porque eu preciso fechar o prognóstico dele no sistema, seja de alta ou porque ele foi encaminhado para o serviço de atenção secundária ou terciária. Tudo bem? Dúvidas?